Agora apresentarmos o Centro Agrotec. Passar a palavra ao Pedro Neto e depois teremos cá os outros elementos para nos dar a conhecer melhor então o Centro Agrotec. Pedro Neto. Com licença. Muito bom dia a todos. Um cumprimento especial ao Sr. Diretor Fernando Martins, na sua pessoa. Estendo os cumprimentos à doutora Ana Cerejo, ao engenheiro Paulo Mernito e à restante equipa da DRAPC. Planear e executar com vocês até parece fácil. Foi, de facto, uma organização extraordinária. Quero cumprimentar também, obviamente, todos os oradores e os restantes moderadores que aqui se deslocaram para apresentar os seus projetos, a sua experiência, sempre numa perspectiva de partilha de resultados atingidos. E quero começar por dizer que as quintas experimentais Agrotec do Fundão funcionam como um centro de testes agrários e espaços de visita onde os agricultores podem ver em contexto real e experimentar soluções inovadoras na área da agricultura. O que se pretende na prática é consolidar um ecossistema de desenvolvimento e validação de soluções de tecnologia IoT para a agricultura e a correspondente experimentação em contexto real. Nestes campos experimentais, onde a inovação anda de braço dado com a agricultura e onde podemos encontrar cultivares tão diferentes como o cereal, o olival, a vinha, campos de ensaios de moderninheiros clonados e propagados em colaboração com o Centro de Biotecnologia e Plantas da Beira Interior, ou até um efetivo pecuário de pequenos ruminantes, onde estamos a testar soluções inovadoras que vão desde a georreferenciação de animais em áreas remotas, sistemas de vedação virtual e pastoreio inteligente, sistemas inovadores de irrigação, armadilhas inteligentes para monitorização de pragas, entre outros. O intuito das quintas é capacitar os nossos produtores e os nossos agricultores com mais conhecimento, mais inovação, para que possam transformar este conhecimento e informação em valor acrescentado nas suas propriedades. Quando nos foi lançado o desafio de apresentar o Centro Agrotec, entendíamos que mais do que apresentar o centro, deveríamos partilhar os projetos que se encontram a decorrer. Nesse sentido, convidamos alguns dos nossos parceiros de alguns projetos que estamos a implementar, nomeadamente o COTN, a UBI, o Smart Farm Co-Lab e a Autec, para poder apresentar na presente data os resultados obtidos. E assim selecionamos áreas como a microirrigação, a aplicação de bactérias promotoras de crescimento de plantas, a gestão inteligente da irrigação e da fertilização e análise de variedade de cerejas. Meus senhoras e meus senhores, peço, sobretudo aos oradores, alguma capacidade de síntese face ao adiantar da hora. Muito obrigado a todos e um bom dia. Obrigado, Pedro Neto. Carmo Martins, do Centro Operacional e Tecnológico Hortofrutícola Nacional, o COTN. Muito bom dia, boa tarde, não é? Já estamos aqui na transição. Eu vou tentar ser breve, embora seja um bocadinho ingrato, mas sabendo que tinha que ser breve, os dados que eu vou aqui apresentar estão numa publicação que está ali no stand do COTN, que é a segunda edição da newsletter dos campos experimentais, onde os dados que eu vou aqui apresentar estão lá com algum detalhe, com algum maior detalhe. Antes de mais, agradecer este envolvimento, este convite e este desafio que a Câmara do Fundão nos tem feito e nos fez ao COTN para, de alguma forma, acompanharmos este trabalho que tem sido feito na parte das variedades que estão em estudo. E começando por aí, portanto, os resultados que eu vou apresentar são resultados que resultam de 4 variedades que estão instaladas no campo experimental, portanto, do Agrotec no seminário e que foram conduzidos em 2 sistemas de condução, portanto, em UFO e em KGB, que são 2 sistemas de condução inovadores e o objetivo é precisamente, este é o primeiro ano que temos resultados e o objetivo é ir consolidando e recolhendo dados durante vários anos para depois no final podermos ter então uma informação mais consolidada, com dados estatísticos mais robustos e portanto aquilo que eu vou trazer aqui hoje é um bocadinho os primeiros resultados do ano, não terá ainda os resultados propriamente consolidados, nem nada que se pareça, mas são já algumas tendências, alguns resultados daquilo que foi feito. Eu não sei se tenho a capacidade de ir passando ou se passam... Já vi para aqui.
Muito bem. Então, as variedades em estudo e que trago aqui os resultados são estas 4 variedades, portanto, a Royal Tioga conduzida nos 2 sistemas de condução que falei, UFO e KGB, Tamara, conduzida também nos mesmos 2 sistemas, a Nimba, conduzida em sistema UFO, a Royal Ellen, também conduzida nos 2 sistemas, e também resultados da Nimba, que está instalada no campo de Alcongosta, conduzida também em sistema UFO. Aqui só, portanto, algumas das imagens das variedades que estão no campo experimental. Portanto, isto são fotografias que eu tirei da primeira edição da newsletter que fizemos há um ano atrás e onde explicámos precisamente as características destas variedades em termos de bibliografia e explicámos também os sistemas de condução que foram instalados. Muito bem, isto vê-se muito mal, mas eu vou tentar servir-me aqui da minha cábula. Basicamente o que nós trazemos aqui são os dados de produção quantitativos, como digo, valem o que valem porque é apenas de um ano e, portanto, estamos no arranque, portanto, são as primeiras produções que estas variedades estão a dar, mas de uma maneira geral, qual é que é a primeira tendência que podemos perceber? Que as variedades, praticamente todas, respondem e têm melhor produção no sistema UFO quando comparativamente com o KGB, com exceção da Tamara. Relativamente àquelas que foram mais produtivas, destaca-se aqui 2, como vocês estão a ver ali, que é a Royal Ellen, que vocês não conseguem ler, e a Nimba, ambas no sistema UFO. Portanto, estas foram aquelas que de alguma forma se destacaram. É importante dizer que na Royal Ellen, que é um bocadinho mais tardia, ela apanhou ali alguma precipitação no final de ciclo e, portanto, uma parte da produção foi, e tal como também já estava descrito na bibliografia, portanto, foi rachada. Em termos de dados qualitativos, portanto, nós apresentamos aqui estes dados, foram também analisados, e esqueci-me de dizer, pelos técnicos do Centro Agrotec, e, portanto, estas são as primeiras análises que fizeram, e o que eu trago aqui em gráfico é a análise de cada uma das variedades consoante o sistema UFO e KGB para calibre, dureza, BRICS e cor. Portanto, mais uma vez, nós podemos ver que também o sistema UFO parece aqui conferir melhores características de calibre, dureza, BRICS e cor na Royal Tioga e me parece, se manter esta diferença com algum significado. Na Royal Ellen a diferença já não é tão evidente, portanto, quando comparamos os 2 sistemas de condução e para esta variedade, ela não parece ter grandes diferenças. Na Tamara, aqui sim, novamente, portanto, o sistema UFO acaba por, de alguma forma, nestas primeiras análises que foram feitas, dar aqui, conferir realmente algumas características, portanto, de qualidade superior nesta variedade. Depois temos também as fotografias que estão ao lado, é a análise que foi feita relativamente à coloração. Depois o que resolvi aqui fazer foi colocar então todas as variedades consoante o método de condução. Quando colocamos par a par, quer em calibre, quer na dureza, no BRICS e na cor, relativamente ao método UFO, o que nós vemos é que a Nimba e a Tamara são aquelas que em termos de calibre e BRICS parece, mais uma vez, evidenciar já aqui algumas tendências, embora, como vocês veem, as diferenças não serão ainda estatisticamente definidas. E em KGB, a mesma questão. Só de ressalvar que tanto a Royal Toga, tanto no UFO como no KGB, foi aquela variedade que até agora teve, portanto, pior para já, quando comparativamente com as outras, portanto, destaca-se ali alguma diferenciação pela negativa. Depois, houve também uma colaboração com o CATA, portanto o CATA fez um conjunto de análises físico-químicas também, onde fomos analisar, ali não se consegue ver, mas eu tenho aqui, portanto, os sódios solúveis, a textura, o pH, a acidez, portanto, e depois a umidade, cinzas, gorduras, proteína de cada uma das variedades. O que é que daqui nós podemos destacar? Que em termos de BRICS e textura, as variedades com níveis mais elevados são a Royal Ellen e a Tamara, colhida em junho, mas com diferenças ainda pouco significativas. Em termos de peso, destaca-se pela negativa, como eu já disse, a Royal Tioga, portanto, em termos de valor energético, existem algumas diferenças significativas, com algum significado, relativamente às variedades Tamara, colhida em maio, e a
NIMBA, que parecem com valores mais baixos relativamente às restantes variedades, e em termos dos açúcares, portanto, seguem sensivelmente o mesmo andamento para a questão dos sólidos solúveis totais. Foi analisada ainda a questão da coloração, através dos 3 parâmetros que já ontem foram aqui também falados relativamente, portanto, ao sistema CELAB, e portanto o que nós podemos ver de alguma forma é que, tendo em conta realmente os valores obtidos para já nestas amostras, portanto se destaca a variedade NIMBA, Royal Lena e Tamar colhida em junho, portanto destacam-se como as mais vermelhas, por assim dizer, e com uma tonalidade menos avermelhada, portanto serão portanto as restantes, portanto, as outras variedades. É isto, não é? Portanto, ok. Portanto, em termos de conclusões, muito rápidas, portanto, destas primeiras análises que foram feitas. Portanto, confirmar que, de uma forma geral, e com exceção da variedade Tamara, todas as restantes analisadas parecem mais produtivas, e como eu estou a dizer, isto são dados muito preliminares, quando conduzidas em UFO, tendo em consideração apenas os dados de 2023, a variedade mais produtiva, portanto, produção total em quilos, portanto, foram as variedades NIMBA e Royal Ellen, sendo que a Royal Ellen teve aquele problema do rachamento que já se falou. Em termos de qualidade, comparando os 2 sistemas de condução, também nos parece que o sistema UFO, portanto, confere para já, parece, a melhor qualidade às cerejas que são conduzidas naquele sistema. Portanto, em termos de calibre, dureza e Brix, os resultados parecem indicar que variedades com menor valor R ou Alta Yoga, quer no sistema UF, quer no restante sistema. Portanto, relativamente à parte das cores, já falei. Portanto, basicamente, o que eu aqui foi tentar, muito sumariamente, apresentar estes primeiros resultados. Como eu disse, portanto, são super preliminares, não é? Portanto, vamos continuar a acompanhar estes dados e esperamos, portanto, continuar a apresentá-los e que eles, no final, possam realmente ser uma mais-valia para os produtores na escolha das variedades que possam vir a instalar e aquelas que podem ter mais aceitação também no mercado. Muito obrigada. Já estamos em modo de corrida. Obrigado, Carmo, por esta... Vamos continuar a estafeta, passar a palavra ao João Leitão, também em regime de estafeta, da Universidade da Beira Interior, mais um dos projetos que decorrem no Centro Agrotec. E depois ainda, antes do almoço, vêm outros 2. Portanto, para já, João Leitão, e obrigado. Então, bom dia a todos e a todas. Obrigado pela vossa presença. Agradecer, em primeiro lugar, o convite do município do Fundão e também todo o apoio prestado na organização por parte da DRAPC. Eu sou docente e investigador da Universidade da Beira Interior, nomeadamente do Núcleo de Estudos em Ciências Empresariais, e também investigador associado a 2 estruturas de investigação da Universidade de Lisboa, o Centro de Estudos de Gestão do Instituto Superior Técnico e também o Instituto de Ciências Sociais. Eu estou aqui para fazer uma síntese daquilo que é o ponto de situação do projeto MEDVET, que é um projeto apoiado no âmbito do programa PRIMA, Horizonte, conta com o apoio financeiro da Fundação para a Ciência e Tecnologia. Temos também uma particularidade que deve ser sublinhada, portanto, numa lógica de quíntupla hélice, nós envolvemos neste projeto 3 parceiros europeus e mais 2 parceiros, portanto, da zona mediterrânica, como tem de ser, nomeadamente Egito e Marrocos, e os parceiros europeus, Portugal, Alemanha e Malta. A aplicação que nós temos feito com o parceiro que é representante do governo local, o município do Fundão, tem por base uma tecnologia já patenteada, que é uma das 3 tecnologias em avaliação. A minha área de formação é a economia, por isso o meu aporte neste projeto, para além de coordenar o projeto, é exatamente ao nível de avaliação não só da viabilidade, mas também da eficiência e da produtividade das tecnologias, neste momento em teste, em 4 localizações diferentes, portanto no espaço da bacia mediterrânica, que em termos formais envolve a área mediterrânica norte e a área mediterrânica sul. Nós, geograficamente, estamos na área mediterrânica norte. Em termos do trabalho desenvolvido no Fundão, nós temos um teste piloto a decorrer nas quintas experimentais já mencionadas pelo Sr. Vereador Pedro Neto,
neste caso com uma aplicação do SLESI a cerejeiras, e temos também um teste em curso numa propriedade privada, e aí está o envolvimento dos cidadãos, mas também dos agricultores da região, na zona sul da Gardunha, que se dedica, portanto, à produção de pêssego. Temos também uma experiência, se houver ainda oportunidade para mostrar, já em curso, podemos dizer que já estamos um pouco a exportar aquilo que é a experiência desenvolvida no Fundão desde fevereiro passado, deste ano. Já tivemos a oportunidade de fazer também uma visita de campo na Ilha de Malta, onde a tecnologia SLESI está a ser aplicada à vinha, nomeadamente à vinha vertical, o que abre perspectivas também para a exploração deste tipo de sistemas de microirrigação em outros contextos produtivos e também em outras localizações geográficas. Não se deve falar muito de projetos futuros, mas dizer que este projeto já vai ter continuidade num outro projeto prima, em que já estamos qualificados para uma segunda fase, mantendo uma parte dos parceiros institucionais e onde vamos fazer outro tipo de avaliações de sensibilidade e também de eficiência económica destas técnicas de microirrigação. Também a um outro nível, e aqui envolvendo o município do Fundão, vamos integrar um consórcio alargado, com 11 parceiros a nível europeu, onde vamos acoplar outras tecnologias que vão permitir desenvolver um sistema de QPIs, onde, obviamente, a avaliação, sobretudo com foco em reutilização de águas, ou águas residuais também, poderá ser uma novidade a avaliar e, evidentemente, a incorporar outras tecnologias que já foram até mencionadas aqui em outras apresentações, nomeadamente recurso a drones, recurso a sensores aplicados a drones e outro tipo de métricas que vamos avaliar no âmbito deste projeto. Dizer apenas que a missão do projeto MEDVET é obviamente, a de capacitar os pequenos produtores na adoção de técnicas de microirrigação eficientes e, sobretudo, soluções de baixo custo. Um outro aspecto importante e que validou, digamos assim, a implementação deste projeto é o desenvolvimento de tecnologias com base em soluções baseadas na natureza. E isso é válido porque nós avaliamos 3 tipos de tecnologias, a que chamamos as 3 tecnologias-chave T2E. O SLESI, as tecnologias de dessalinização, onde Malta, obviamente, pontua por uma necessidade que decorre, evidentemente, da sua localização geográfica e da falta de disponibilidade de água potável, e as zonas úmidas, que é uma tecnologia fundamentalmente desenvolvida pelo parceiro do Egito e que claramente se baseia na forma de conduzir águas que não estão propriamente aptas para a produção e o consumo humano, mas que, através de tratamentos biológicos, por uma sequência de tanques, podem ser reaproveitadas e, numa lógica circular, disponibilizadas para efeitos de irrigação e produção. Há resultados já exploráveis que eu gostaria de destacar, nomeadamente, em primeiro lugar, a identificação, como já disse, de um conjunto de planos e instalações pilotos no Fundão, mas também em Marrocos e Malta. Malta com a especificidade de ter já a aplicação do SLESI e de tecnologia de salinização, e o Egito, onde iremos estar no próximo ano a fazer a avaliação da implementação do sistema de zonas úmidas. Só uma palavra também em relação às zonas úmidas para isto. Isto abre a porta para uma nova geração de regadios que necessariamente não dependem da construção de barragens ou de diques, mas, sobretudo, da implementação inteligente de sistemas de armazenamento e distribuição microcapilares. E isso pode ser também um output muito importante deste projeto, porque abre a parte sensível de repensar as estruturas de regadio com base naquilo que é um conjunto de sistemas de armazenamento de água que já existem, mas que não estão interligadas, nomeadamente usando a terminologia mais popular, fazendo uso de charcas e de outro tipo de instalações que são bastante económicas por comparação com os modelos de recurso efetivo ao botão para o armazenamento e a distribuição via canal. Desenvolvemos também um quadro holístico de sistemas de gestão sustentável da água, claramente ligado aos efeitos das alterações climáticas. Portanto, este tipo de projeto não resolve os efeitos drásticos das alterações climáticas, que já todos sentimos, mas contribui para mitigar esses efeitos, na medida em que vai tornar disponível a transferência de um conjunto de tecnologias de microirrigação
a um custo acessível, sobretudo para os pequenos produtores. E porquê esta incidência nos pequenos produtores? Nós, para contextualizarmos bem a transferência deste tipo de tecnologia, fizemos uma avaliação de eficiência para os últimos 11 anos em termos de funcionamento do sistema do regadio da Cova da Beira e, de facto, há 2 pontos fundamentais desse estudo econométrico que eu quero aqui sublinhar. Em primeiro lugar, os micro, pequenos e médios agricultores, que são beneficiários do sistema de regadio da Cova da Beira, contribuem negativamente para a eficácia desse sistema. E, portanto, há que operar uma alteração efetiva no comportamento desses consumidores de água e, sobretudo, dar-lhes acesso a outro tipo de tecnologias que podem aumentar a sua eficiência na utilização da água. E o segundo aspecto fundamental, até porque usamos como proxy para aferir dos efeitos da dimensão ambiental na eficácia do sistema de regadio da Cova da Beira, ao nível da recolha e tratamento de resíduos, há muito trabalho a fazer, porque de facto é evidenciado um efeito negativo e altamente significativo sobre a eficácia do sistema. Portanto, há aqui várias diretrizes que decorrem dos resultados exploráveis que já estão disponíveis e que têm a ver necessariamente com repensar as técnicas de microirrigação, educar e dar formação aos proprietários de micro, pequena e média dimensão e, sobretudo, capacitar esses mesmos proprietários com novas tecnologias de microirrigação que lhes permitam lutar com meios económicos face às alterações climáticas em curso e que já têm efeitos visíveis ao nível da produção e necessariamente das necessidades hídricas, atendendo àquilo que é o conjunto de disponibilidades hídricas que estão em franca transformação, sobretudo nos últimos 10 anos. Dizer também que estamos neste momento a recolher informação, tanto em Marrocos, como no Egito, como em Malta, como em Portugal, neste caso nas 2 experiências piloto que estão a decorrer no Fundão, para fazer uma análise custo-benefício, atendendo ao tipo de produção onde esses sistemas de microirrigação estão a ser implementados. E, portanto, essa é uma solução que interessa sobremaneira disponibilizar no términos do projeto, sobretudo para demonstrar inequivocamente que há efeitos positivos não só em termos económicos, mas sobretudo em termos ambientais e também em termos sociais na dita aplicação e disponibilização e disseminação destas novas tecnologias. Eu não sei se é possível mostrar um vídeo que estava disponibilizado numa foto. Não? Não vos chegou. Pronto. Lamentavelmente não é possível. Eu tinha um vídeo pensado com aquilo que era a disponibilização dos dados da experiência em vinha vertical em Malta, mas ficamos assim e no período de questões e respostas estarei à vossa disposição. Muito obrigado pela vossa atenção. João Leitão, da Universidade da Beira Interior, muito obrigado. Desculpa da organização por não ter colocado o link. Eventualmente podemos, depois, com a concordância dos participantes, vir a disponibilizar estes materiais e a colocarmos na página do município e da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro. Sem mais delongas, Rui Amante, Altec Science Crop Portugal ou Altec Crop Science para aí. Achei falta de energia para irmos para o almoço. Vamos então prosseguir com o Rui Amante. Obrigado. Sim, confesso que me dá mais jeito usar este. Bom dia a todos, ou boa tarde. Obrigado por esta espera. Não posso começar sem agradecer ao município do Fundão a oportunidade de estar aqui e, sobretudo, agradecer na pessoa do vereador Pedro Neto e do engenheiro Pedro Fiães todos os trabalhos que têm desenvolvido no Centro Agrotec. É bastante meritório e penso que seria um exemplo para outros municípios do país, onde muitas vezes deixa o setor agrícola, que tão responsável é pelo ordenamento do território, um bocadinho à deriva, e aqui está um bom exemplo que eu agradeço e que eu felicito neste sentido. Eu chamo Rui Amante, sou responsável da Altec Crop Science em Portugal e tivemos a oportunidade de utilizar bactérias promotoras do crescimento das plantas no Centro Agrotec, na vinha,
vou passar à apresentação da empresa. Somos uma empresa multinacional americana. Trabalhamos há 43 anos com unidades formadoras de colónias de micro-organismos vivos e de metabolitos produzidos por esses micro-organismos. No caso, as bactérias promotoras do crescimento das plantas, que nos permitem vários enfoques na produção agrícola. Por um lado, reduzir a aplicação de insumos ou de fatores de produção de síntese química, sobretudo fertilizantes e outros agroquímicos. E, no caso, utilizamos 3 bactérias, um Azospirillus brasilensis, que tem a capacidade de transformar o N2 do azoto atmosférico em NH3 e NH4, permitindo a absorção deste nutriente pelas plantas. Uma Pseudomonas putida, que tem a capacidade de solubilizar o fósforo bloqueado no solo pela criação de uma enzima, neste caso a fosfatase, e depois um Bacillus megaterium, que tem a capacidade de solubilizar o potássio também bloqueado no solo e transferi-lo à planta. Como vos dizia, temos aqui 2 formas de encarar a utilização destes produtos de biotecnologia. Ou no incremento da produção e o aumento da rentabilidade, ou então baixando a utilização de fertilizantes de síntese química e compensando esse abaixamento das unidades de fertilizante por micro-organismos. Aqui, o campo que utilizamos, usamos duas castas, a Síria e a Fonte da Calda, que já falámos há pouco. O que vos vou apresentar é os resultados da Síria, porque sim, podia ter escolhido Fonte da Calda, mas ia baralhar a apresentação, por isso escolhemos da Síria. E, sobretudo, o cronograma foi a aplicação do Azospirillus brasilensis e da Pseudomonas putida a 5 de maio. Esta aplicação destas bactérias é feita ao solo, ou por rega, ou com pulverizador e barra de herbicida, mas sempre ao solo. Elas são bactérias de vida livre e vão viver junto às raízes das plantas, porque são atraídas pelos chudados de hidratos de carbono, dos açúcares que são chudados pelas plantas, então elas vão viver aí e vão ter a sua atividade simbiótica junto à ridosfera. E depois, 25 dias mais tarde, porque calhou, a aplicação do Bacillus megaterium para o aporte de potássio. Fizemos análises dia 19 de junho, de solo e foliares, repetimos essas análises dia 16 de agosto e analisámos a qualidade da uva e a produção dia 11 de setembro. Estas são umas imagens da parcela dia 9 de junho e os resultados obtidos foram estes. Aqui com a Azospirillus e com a Pseudomonas, onde queríamos era um aporte de azoto e de fósforo. Quando analisámos o solo, tínhamos um incremento de mais 8% do azoto disponível e mais 21% do fósforo disponível. Quando analisarmos a parte nutricional da planta, vimos que as plantas tratadas com as bactérias tinham no seu interior mais 45% de azoto e mais 35% de fósforo. Todos os outros nutrientes acabamos por ter um salto positivo. Porquê? Porque para além da disponibilização de nutrientes, estas bactérias acabam por produzir metabolitos secundários que acabam por estimular a planta. Ali embaixo o gráfico pequeno mostra-nos a análise dos micronutrientes, para vos dar uma ideia que também temos um saldo bastante positivo. Em termos de matéria orgânica, subimos 5% da matéria orgânica relativamente à parcela não tratada e também também diminuímos a relação carbono-azoto, o que mostra um aumento da fertilidade do solo. Retemos mais carbono e aqui sim podemos promover a capacidade de retenção do carbono no solo em 5% face à testemunha ou à parcela não tratada. Quando em julho, já depois da aplicação do Bacillus megaterium para o aporte de potássio, voltamos a analisar o solo, mantemos um aumento de azoto no solo em 16%, um aumento de fósforo em 21%, mas uma redução de 54% no potássio. Esta redução de 54% no potássio disponível no solo tem a ver com dois fatores.
tínhamos só inoculado o Bacillus megatherium há 15 dias, ou seja, a formação das colónias ainda não estaria no seu pleno, e depois por outro fator que já vamos ver mais à frente. Quando analisamos os nutrientes na planta, vimos que a planta tem uma absorção de 26% de azoto a mais, mantemos os níveis de fósforo, mas que aqui sim temos mais 12% do potássio no interior da planta. No caso dos micronutrientes, também temos resultados bastante positivos. A mesma tendência do gráfico que vos mostrei há pouco, agora com os 3 micro-organismos inoculados, mais 29% de matéria orgânica e uma maior redução da relação carbono-azoto. Este gráfico mostra-nos a evolução mais rápida da retenção de carbono ao longo do tempo, de 19 de junho para 16 de agosto, ou seja, quanto mais micro-organismos, quanto mais PGPRs nós inocularmos no solo, maior é a capacidade de retenção de carbono neste mesmo solo. Analisámos também a atividade enzimática, um fator muito importante para nós, que nos mostra a funcionalidade destes micro-organismos promotores do crescimento das plantas. Subimos a beta-glucosidase, subimos a catalase, subimos a dihidrogenase, subimos a fosfatase e baixamos a urease. Este abaixamento da urease é positivo. Porquê? Porque nos mostra que o azoto do solo está a ser consumido pela planta e que há menos perdas de azoto por lixiviação e por volatilização. Aumentamos o índice biológico de fertilidade e, porque a vinha é bastante heterogénea, estas são fotografias da vinha, é muito difícil fazermos uma comparação justa entre a parcela tratada e a parcela não tratada. Então, o que escolhemos, optámos por escolher três videiras que nos pareciam à vista representativas da área tratada e não tratada. Fizemos uma colheita, peço desculpa ao município por termos escolhido estas 6 videiras e, em termos de peso, constatámos que aqui, em termos médios, produzimos mais 36%. Estes 36% vêm a justificar a menor disponibilidade de potássio que vos mostrei no gráfico anterior. Ou seja, a planta, como produz mais fruto, transloca mais potássio, tem uma maior necessidade de potássio, porque não tocamos na fertilização. Ou seja, a fertilização é igual em ambas as parcelas. E em termos de qualidade da uva para vinificação, se ela tivesse sido colhida no dia 19 de setembro, creio eu, vimos que estamos perfeitamente em linha no que toca à parcela tratada e não tratada, sobretudo no pH, no grau Brix e no índice de maturação. Não há nenhuma justificação de maior produção, nenhuma por termos utilizado este tipo de substâncias ou de micro-organismos. A composição fenólica da uva, acabamos por ter mais 5% de polifenóis naturais e uma capacidade antioxidante que é bastante importante para a qualidade da uva e na vinificação de 8% e 35%, respectivamente. E estes são os meus filhos, que é para eles que tenho orgulho em fazer agricultura de forma sustentável. Muito obrigado. Obrigado, Rui Amante. Cátia Pinto, sem mais delongas, SF Colab, mais um projeto do Centro Agrotec. Bom, muito boa tarde a todos. Antes de começar, se calhar, em vez de falar de sófis para a agricultura, eu devia estar a falar neste momento de sófis para monitorizar a nossa fome, por isso eu vou tentar ser bastante breve naquilo que é o trabalho que nós estamos a desenvolver e agradecer sobretudo aqui ao município do Fundão, na pessoa do Dr. Vereador Pedro Neto, e também aqui ao DRAP Centro pelo convite que lançou aqui ao Smart Farm Collab, que é um prazer enorme nós estarmos aqui a falar um pouco daquilo que é tecnologia aplicada ao setor agrícola.
agrícola. O laboratório colaborativo, convido-vos já também, nós não estamos no Fundão, quiçá um dia teremos aqui um escritório com muito gosto, uma unidade do Smart Farm Collab cá no território do Fundão. Nós estamos em Torres Vedras, no INIAV, na Estação Vitivinícola Nacional, e daí lançar o convite para nos visitarem. As nossas portas e o nosso centro de investigação também é vosso. Este laboratório colaborativo trabalhamos sobretudo naquilo que é a digitalização da agricultura. E o nosso grande foco é trabalhar sobretudo em sistemas, neste caso tecnologia acessível a toda a parte do setor agrícola, ou seja, sistemas, neste caso tecnológico. Nós trabalhamos muito com sensores proximais e a nossa filosofia é que esta tecnologia efetivamente existe no mercado, mas nós temos esta necessidade de transferi-la não só para as grandes empresas, mas também para as pequenas empresas, ou seja, para os nossos produtores. E daí o Smart Farm Collab ter trabalhado nestas tecnologias digitais, chamamos-lhe baixo custo ou tecnologia acessível. E agradecer aqui ao município de Fundão porque efetivamente o nosso piloto, o nosso primeiro piloto de demonstração, aquele que é sempre o mais complicado porque é o partir a pedra e trabalharmos no sentido do futuro, foi lançado aqui, ou seja, foi aqui no Fundão, no Centro Agrotec, para a fileira da Cerejeira. E hoje não vou trazer só resultados daqui da parte do Fundão, mas sim do potencial que nós podemos aplicar à tecnologia, porque as dores do setor são transversais quando nós falamos do setor agrícola. E esta reta de lançamento, ou seja, este pontapé de saída cá no Fundão, permitiu-nos estar, neste caso, de norte a sul de Portugal e incluindo as ilhas. E daí eu trazer alguns exemplos mais práticos que eu acho que é uma forma de nós vermos como é que nós partimos daqui, dizemos, de Torres Vedras, do Fundão para o mundo. Então, o que é este SOFIS? O SOFIS, poderia vir da palavra Sofia, não é? De conhecimento, mas é sobretudo um sistema de sensores que vai ser articulado conforme uma necessidade específica, de baixo custo, como eu disse anteriormente, e que no fundo nós podemos, ou seja, a tecnologia que nós podemos implementar hoje, no futuro, conforme a necessidade que nós tenhamos, nós podemos acrescer de outro tipo de sensores. Sejam sensores para o solo, sensores a nível da planta ou também a nível atmosférico. Nós trabalhamos em tempo real, não é? Porque nós queremos a informação efetivamente que seja neste momento, ou seja, nós podemos estar no nosso telemóvel a ver a informação em tempo real das nossas monitorização da cultura e temos neste momento desenvolvidos os diferentes protocolos de comunicação remota. Graças ao município do Fundão, nós permitimos aqui trabalhar com a rede LoRa e daí nós termos um cheque na parte da rede LoRa desta comunicação e desta tecnologia de baixo custo, mas trabalhamos também com a parte do Wi-Fi, quando existe, não é? Quando nos é possível ter a nível de campo, que é quase impossível o Wi-Fi, mas também da rede GSM. Neste momento, os nossos sistemas, nós não estamos ainda a trabalhar, ou seja, na comunicação máquina a máquina, ou seja, ter esta ação direta com a própria máquina para que ela possa ter atuadores, por exemplo, a nível do sistema de regra. Neste momento, o que nós temos ainda é um sistema de comunicação remota em que o produtor depois, no final, decide, efetivamente, seja para a questão da rega, da fertirrega ou outras condicionantes para os tratamentos fitofármacos. Mas, basicamente, pronto, tem aqui um QR Code, não é também o do Fundão, mas a informação disponível é semelhante. Podem fazer esta análise do QR Code e vão estar diretamente relacionados com uma estação meteorológica que nós temos então na Estação Vitivinícola Nacional com condições em tempo real. Dando um exemplo, não passa? Já passou. Este é efetivamente o piloto que nós temos instalado no Centro Agrotec, em que eu penso que pode ser visitado a qualquer momento. Neste momento nós fizemos uma manutenção ao sistema na passada quinta-feira, não é esta foto atual, nós incluímos agora outros sensores que entretanto fomos validando, porque no fundo o que nós fazemos é adaptar sensores que já existem comercialmente ou desenvolver outros sensores que nós também pensamos que sejam interessantes, como a questão dos dendómetros, que sabemos que tem um custo bastante elevado. Mas, no fundo, o que nós temos no Centro Agrotec é uma monitorização não só das condições de solo, aqui sobretudo a umidade, condutividade elétrica e também da temperatura, da própria planta, com um sensor que desenvolvemos no Smart Farm Collab, que é o fluxo de seiva, que neste momento estamos a validar para a cultura da cereja, e depois na parte também do sistema das condições climáticas, aqui da temperatura, que tem um erro, da umidade, da pressão atmosférica e a radiação par.
E como eu dizia, deste projeto que foi do município do Fundão, fez notícia a nível nacional e tivemos aqui um convite por parte também de um outro município, isto falar sobretudo do exemplo dos municípios que tem, e aqui partimos para os Açores, e isto porquê? Porque os Açores, neste caso a Ilha Terceira, tinham uma rede de loras já instalada também na ilha, em toda a cobertura da ilha, e o que eles estavam a efetuar era sobretudo a monitorização dos barcos de pesca. E o que eles queriam era termos aqui um trabalho desenvolvido para o setor agrícola, no sentido de estar mais também, no fundo, de captar a atenção também dos próprios produtores e torná-los mais tecnológicos. Bem, de que culturas é que nós fomos? Fomos para a vinha e da vinha perguntámos quais é que são as vossas dores. E efetivamente nos Açores falta esta questão também dos avisos para a parte das doenças e considerando também que a parte da vinha na Ilha Terceira também tem uma baixa densidade em termos de produtivas. O que nós fizemos foi, ao longo de 3 anos, ou seja, este é o ano 2 do projeto que nós temos desenvolvido, selecionámos 4 produtores na região da Ilha dos Biscoitos, em altitudes diferentes, e temos trabalhado com eles, através de umas estações meteorológicas também de baixo custo, na monitorização destes dados. E o grande objetivo é que, para além que eles possam ver as condicionantes, neste caso atmosféricas ou climáticas, dia a dia, o que nós queremos é criar um sistema não só de visualização destes dados, mas trabalhar sobretudo a nível de um modelo de previsão de doença para o míldio e ao ídio, que são aquelas mais preocupantes na região. Como nós sabemos, tanto está a fazer chuva como está a fazer sol, tanto faz, eu não digo frio, mas faz muito calor ou temperaturas intermédias. E daí nós estamos a utilizar a tecnologia não só proximal, ou seja, aqui com a parte dos sensores de baixo custo a nível das estações meteorológicas, mas também com a tecnologia drone e satélite. Isto porquê? Porque nem sempre nós não conseguimos não ter nuvens a nível dos Açores. Isto é um exemplo. E este é outro, que eu convido-vos também a seguir, é um projeto em que o Smart Farm Collab, juntamente com 19 parceiros, ou seja, mais 19 parceiros do setor, e aqui temos centros de competências, temos também empresas, temos a parte das cooperativas. Temos trabalhado no sentido de, existe sim tecnologia, mas nós necessitamos democratizar essa tecnologia para o setor agrícola e, sobretudo, dar a formação para esta tecnologia, mas com um sentido que faça sentido, por assim dizer, para o próprio setor. O projeto chama-se DigiFarm to All, está no seu arranque, estamos a concluir o primeiro ano. Na região do Fundão temos um piloto também para a olivicultura, neste caso não é cereja, é para o olival, juntamente com a cooperativa da agrícola dos olivicultores do Fundão, e temos 17 pilotos tecnológicos de norte a sul de Portugal, em que trabalhamos estas duas componentes, tecnologia mais formação. Em termos de formação, nós temos, este ano foi muito em termos de feiras, ou seja, dar a conhecer esta parte tecnológica. No segundo ano, são formação aberta a quem quiser também participar. Vamos ter aqui uma componente de trabalhos muito mais específicos. Já estou a ver, olhar para mim, é para terminar. Bom, quando trabalhamos sobretudo com a tecnologia, mais do que a tecnologia é trabalharmos com dados, mas mais do que dados é trabalharmos com as próprias pessoas. E quando vemos efetivamente que a tecnologia tem um propósito muito específico, e muito obrigado ao engenheiro António da Quinta da Granja, que há bocado testemunhou aqui um exemplo específico na questão da rega. Este foi um outro exemplo, foi em termos dos tratamentos fitofármacos, como é que nós poderemos, no fundo, atuar, ou como é que os produtores atuam quando têm a tecnologia em suas mãos. E daí os testemunhos, eu acho que é aquilo que nos faz continuar e, no fundo, trabalhar muito mais e melhor para aquilo que são as necessidades específicas do setor. E daí eu penso que este é o meu último slide e muito obrigada. Eu ultrapassei os 5, mas estou desculpada, não estou? Obrigadíssima. Obrigado, Sofia. Bom, vamos, como foi dito no início deste painel, suprimir o momento de troca de impressões. Vamos as promover durante o almoço.